Hello, sobrinhos e sobrinhas! Primeiramente, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Teacher Mandy e eu estou de volta com o quadro Debulhando as Séries. Mas acho que você, nesse momento, sobrinho, deve estar se perguntando: Teacher Mandy, que roupa é essa que você está usando hoje? Guys, this is my costume. Ah, lembrou do nosso vídeo da semana passada? And where is your costume? Então, se você, sobrinho, respondeu que costume era fantasia, parabéns, você acertou. Agora tome muito cuidado para não dizer, de repente, para um amigo seu, que você foi numa fantasy party. E hoje a gente vai falar de uma série muito pedida por vocês, sobrinhos, é claro, porque a voz dos sobrinhos é a voz de Deus. Então hoje eu trouxe para vocês a série Breaking Bad pra gente debulhar juntos. E vamos às nossas frases de hoje. Frase número 1. Que tal? Frase número 2. Isso não é comum. Frase número 3. Quem sabe um dia. Frase número 4. Quais são os seus planos para sábado? Frase número 5. Eu não tenho um bom plano de saúde. Frase número 6. Na melhor das hipóteses. Let's take a look na nossa cena número 1 para identificar como eles falaram que tal. I have an idea. Buy a new hot water heater. É claro que essa era uma pergunta um pouquinho mais completa, mas o nosso foco aqui é o how about. Então, sabe quando chega aquela sexta-feira que você sai do seu serviço e quer comer aquele temaquinho? Eu adoro temaki. Então eu falaria usando o how about da seguinte maneira: How about temaki tonight? E agora chegou o momento da nossa frase número 2. Então vamos dar uma olhadinha nessa próxima cena. That's unusual, isn't it? That kind of cash? Eu não sei se você, sobrinho, escreveu dessa maneira, porque eu me lembro muito bem, quando eu comecei a estudar inglês, eu escrevia exatamente assim. That's not common. Mas, como a gente está aqui para deixar o nosso inglês muito mais moderno e muito mais atual, eles têm um jeitinho muito mais usado que você já deve ter visto em muitas séries e filmes também, que é That's unusual. Então, toda vez que uma coisa não é comum, eles vão falar unusual. E toda vez que uma coisa é comum, que é uma coisa que acontece com frequência, eles vão usar usual. Mas é claro que eu vou te dar um exemplo para você começar a já usar e entender um pouquinho melhor o uso da palavra usual. Então, por exemplo, se eu quisesse dizer assim: tomar café no Brasil é uma coisa muito comum, na verdade. Eu adoro um cafezinho. Então, in English ficaria assim: drinking coffee in Brazil is very usual. E agora a gente vai dar uma olhadinha na nossa cena número 3. Get a little excitement in your life. Yeah, someday. Talvez você, sobrinho, tenha escrito da seguinte maneira: maybe one day. E não significa que está errado, mas a gente tem uma outra forma de falar essa frase e eu vou te ensinar agora. Vamos imaginar essa situação. Eu convido vocês para ir para Disney. Em inglês eu falaria assim: let's go to Disney. E vocês poderiam responder: ok, someday. E agora a gente vai dar uma olhadinha na nossa cena número 4. Oh, hey, so what's up for Saturday? Talvez você, sobrinho, tenha escrito da seguinte maneira: what are your plans for Saturday? Não significa que está errado, eu já usei muito dessa forma, mas como eu já falei isso pra vocês milhões de vezes, o inglês é uma coisa do dia a dia. E no dia a dia a gente não fala exatamente tudo certinho, perfeitinho. Os nativos não são ETs, eles são pessoas normais como a gente, eles cometem erros e eles falam de um jeito mais despojado. Então esse what's up for Saturday, na verdade seria: o que tá pegando, o que vai pegar no sábado? Que a gente não fala assim, né? Quais são os seus planos para o sábado? A gente não fala assim em português, né? A gente fala: e aí, o que você vai fazer no sábado? O que tá pegando pro sábado? Então, de um jeitinho um pouquinho mais moderno e muito mais despojado, você vai falar: what's up for Saturday? Check out scene number 5. It's just I don't have the greatest insurance. Vamos lá, sobrinhos. Essa é uma pergunta que muitos alunos ainda fazem, até mesmo porque quando você está falando inglês, você está conversando com seus amigos ou na sua aula, na sua sala de aula, a gente não tem o hábito de usar plano de saúde, né? Mas um dia você vai precisar dessa palavra, por isso que é bom você estar ligadinho. Então eu vou te ensinar agora. Talvez você tenha escrito da seguinte maneira: health plan, a forma bem traduzida, e não é assim que eles falam. Você vai poder dizer de duas maneiras. Na série, vocês perceberam que eles usaram a palavra insurance. Insurance, na verdade, é seguro, não só
de plano de saúde da sua saúde, mas outros tipos de seguro também. Então, pelo contexto, dava para entender que eles estavam falando do plano de saúde. Mas se você quiser deixar isso um pouquinho mais completo, você pode usar da seguinte maneira: Health Insurance. E agora chegou o momento da nossa frase e da nossa cena número 6. Vamos dar uma olhadinha. Best case scenario with chemo, I'll live maybe another couple of years. Gente, essa é uma expressão que não poderia faltar no meu vocabulário, por isso que eu falo sempre isso para os meus alunos. A gente tem que sempre procurar aquelas palavras que a gente tem o hábito de falar em português, descobrir como fala inglês e já começar a usar. Eu vou falar para vocês um pouquinho dessa frase que eu uso muito no meu dia a dia. Na verdade, a tradução dela para mim é um pouquinho diferente, porque eu não falaria assim, na melhor das hipóteses, eu falaria assim, a melhor coisa que pode acontecer é você ganhar um bolo de chocolate só pra você. Que delícia! Ou a gente pode falar também na forma negativa, que seria a pior coisa que pode acontecer é você morrer. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Então, em inglês, eu já vou te explicar como fala. Perceberam que na cena eles usaram best case scenario, quando você estiver falando de uma coisa positiva, a melhor coisa que pode acontecer. E quando você estiver falando de uma coisa negativa, a pior coisa que pode acontecer, você vai falar worst case scenario. E chegou a hora do nosso riddle, riddle, riddle. Riddle, riddle, riddle. Riddle, riddle, riddle. Riddle, riddle, riddle. Ai, como a gente tá chique demais, esse quadro tá demais. Agora tem até música pro riddle, gente. Olha só que delícia. Então eu já vou deixar o riddle dessa semana pra você e eu volto na semana que vem com a resposta. Hoje não tem cena, eu vou deixar apenas pra você aqui desvendar o significado da série Breaking Bad. What's the meaning of Breaking Bad? A gente muitas vezes começa a assistir uma série e a gente nem ao menos sabe o significado. Então vale a pena a gente desvendar juntos e eu volto na semana que vem com a resposta. Lembrando que para você responder você vai clicar nessezinho que tem aqui e vão aparecer as opções para você escolher a melhor delas. E antes de me despedir, sobrinhos, eu quero deixar uma dica super especial para você que quer praticar, que quer pegar todas essas expressões que a gente tem aprendido aqui no Debulhando as Séries e já começar a usar. Então que tal dar uma passadinha lá no iTalk para conversar direto com um professor nativo? Eu tenho certeza que você vai ficar muito contente com os resultados. Vale a pena conferir.